Quero convidar você, já de pronto, a abrir sua Bíblia comigo, por favor, lá em Isaías capítulo 6. Eu tenho exposto aqui alguns textos selecionados do livro de Isaías, para que nós pudéssemos observar, olhar ele e extrair as verdades espirituais que Deus deixou registrado por meio do profeta. Possivelmente você já deve ter escutado algumas pregações desse texto, deve ter ouvido algumas coisas por aí. E hoje eu quero expor esse texto para os irmãos, aquilo que está no texto mesmo. Como o pastor Henrique falou, nós aqui prezamos pela pregação expositiva, porque nós entendemos que é a palavra de Deus que tem que falar conosco. Não é a inteligência do pregador, não é a eloquência do pregador, mas a própria palavra de Deus é suficiente para nos alimentar e poder reger as nossas vidas. Vamos à leitura do texto? O versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Nós pedimos, Pai, por graça, por misericórdia nesse momento, que o teu Espírito fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Deus, nós confiamos única e exclusivamente no Senhor, na ação do teu Santo Espírito em nossas vidas por meio da tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, sê gracioso conosco esta manhã e fala conosco por meio da tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, pois o Senhor é minha rocha, o meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos exposto o livro de Isaías. E lá atrás, quando eu trouxe o primeiro texto de Isaías, que foi o capítulo 1, nós apresentamos aqui um breve panorama do livro de Isaías. Eu vou recordar algumas coisas aqui. Quando a gente chega no livro de Isaías, nós percebemos que há 2 reinos. O reino foi dividido. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com as 10 tribos, cujo o nome era Reino de Israel e a capital era Samaria. O reino do sul ficou com 2 tribos, das 12. E sua capital era Jerusalém e o seu nome era Reino de Judá. Quando a gente chega nesse momento aqui do texto de Isaías, muitos conhecem como o chamamento de Isaías. Alguns dizem que esse texto deveria estar no 1º capítulo de Isaías, mas ele está aqui no 6. Nós sabemos e conhecemos que a Bíblia nem durante todo o tempo ela foi dividida em capítulos e versículos, e eles foram colocados para facilitar a localização. Mas os número de capítulos e número de versículos é um acréscimo que foi dado para a organização. Quando a gente chega no capítulo 6 de Isaías, meus irmãos, a gente vai ver que há algo diferente acontecendo aqui. Há algo sobrenatural acontecendo nesse momento com Isaías. No primeiro texto, ali no primeiro momento do texto, nós vemos que ele fala no ano da morte do rei Uzias. E o que
essa informação quer dizer para nós? Eu sei que uma vez eu ouvi um pregador falando assim, não, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu Deus no trono, então é porque você precisa, alguma coisa precisa morrer na sua vida para você ver Deus. Por mais que seja verdade, que há coisas em nossas vidas que precisam morrer, a nossa natureza carnal, pecaminosa, nossos maus hábitos que precisam morrer, não é isso que o texto está dizendo. O texto está fazendo uma referência histórica, que no ano que morre esse rei Uzias. E por que essa informação é importante para nós, irmãos? Porque há um contexto em que esse texto foi dado. E esse contexto nos faz perceber a grandiosidade desse momento que foi registrado nas Escrituras. Se nós formos olhar quem foi esse rei Uzias, e por que essa informação está aqui? Nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que está no texto tem algum motivo, alguma razão de estar ali. E quando nós olhamos por esse rei Uzias, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 26, nós vamos dar um breve panorama de quem foi esse rei Uzias, por que essa informação está no texto, antes de relatar a própria visão de Isaías. Abra comigo lá, 2 Crônicas 26, só algumas informações bem básicas que está no texto de 2 Crônicas. Esse texto vai dizer para a gente, irmãos, em 2 Crônicas 26, eu não vou ler ele todo, só vou fazer algumas pinceladas nele, que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. O seu pai morre, então ele assume o trono. Vai dizer para a gente que ele reina sobre Israel, sobre Judá, por 52 anos em Jerusalém. O texto vai dizer para nós que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, que ele foi próspero no seu reinado. Mas vai dizer também para nós que ele não destruiu os altares pagãos onde eles queimavam incenso a outros deuses. Mas ele foi um reino próspero, 52 anos de um reino próspero em Israel. E nós sabemos, porque conhecemos as Escrituras, que quando mudava o rei, se ele temesse a Deus, o reino prosperava. Se ele não temesse a Deus, o reino decaía. Em 2 Reis 15:14, olha, ele vai dizer uma referência que eu vou ler para os irmãos. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altares. Ele foi um rei temente a Deus? Foi, mas nem tanto. No próprio capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai perceber que no final, o rei Uzias, ele entra dentro do tabernáculo, do templo, e ele vai lá e queima incenso. Naquele momento ele é acometido de lepra, porque não cabia a ele fazer isso. Ele desobedece a Deus. Então Deus vai lá e fere ele com lepra. E os últimos anos da vida dele, ele tem com a lepra, vivendo separado do palácio, porque ele tinha lepra. Mas essa informação que eu quero que os irmãos guardem, era um reino próspero. Você vai ler em 2 Crônicas que os reinos em volta pagavam impostos para ele, ele era respeitado na região. Por que tudo isso é importante para nós olharmos aqui, irmãos? E chegar aqui diante da visão de Isaías, no capítulo 6. Porque Isaías, ele é tido como um profeta palaciano. Ele era alguém que circulava entre a nobreza de Israel. Alguns historiadores dizem até que Isaías era, de alguma forma, algum parente próximo ao rei. E quando o rei morre, quando Uzias morre, Isaías fala que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando Uzias parte, Isaías tem essa visão. Eu quero trazer uma aplicação bem direta para nós aqui nesse primeiro recorte do texto. Não importa, irmãos, quem vai assumir o trono na sequência. Não importa se vai vir um rei que não vai obedecer a Deus, se vai acontecer uma desgraça com o povo. Isaías tem uma visão que Deus está no trono. Nós estamos vivendo um momento muito complicado em nosso país e temos eleições daqui a pouco. E eu quero dizer para vocês assim, não importa o que está acontecendo. Eu quero que você olhe para esse texto e veja a visão que Isaías teve de um Deus que está no trono, assentado num alto e sublime trono. É Deus que reina. É Deus que comanda, é Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E Isaías, ele olha e vê o nosso Deus assentado nesse trono. E ele vê que Deus está ali, dominando sobre tudo e sobre todos. Nada do que acontece nesse mundo foge da vontade de Deus, da soberania de Deus. E tudo o que acontece, tudo, irmãos,
que acontece nesse mundo resulta em glória para o próprio nome de Deus. Porque Deus sabe o que faz. Quando nós olhamos o versículo 2, nós vamos ver que há serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente olha para esse cenário, que Isaías vê o próprio Deus assentado no trono, e vê os serafins, que são anjos celestiais poderosos, clamando a Deus que Ele é santo, santo, santo. Eu penso que às vezes nós temos uma visão rebaixada de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus é nosso parceiro, muitas vezes. E, em certo sentido, Deus, Ele é um Deus pessoal, sabe? Ele é um Deus que está conosco, mas Ele é um Deus soberano. E o que eu digo é que às vezes nós temos uma visão equivocada de Deus como um parceiro, no sentido de parar de ver esse Deus como alguém glorioso, como um Deus que é santo, santo, santo. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê Isaías tendo essa experiência, que ele enxerga um Deus santo, santo, santo. Quando nós queremos enfatizar alguma coisa, o que a gente geralmente faz, né? A gente põe em caixa alta, a gente põe em negrito, a gente pinta de vermelho, passa uma caneta marca-texto. Mas na cultura judaica não é assim. Para enfatizar algo, eles repetem. Repetem, repetem, repetem. Eu não sei se vocês já leram no livro de Provérbios várias vezes repetir, o ímpio não prosperará, o ímpio não... Várias vezes ele vai repetindo a mesma ideia, de formas diferentes. Há uma repetição. Quando os serafins, eles olham para Deus, dizem para os outros, Deus é santo, santo, santo. Ele está se referindo que o nosso Deus, Ele é um Deus puramente santo. E nós precisamos olhar para o nosso Deus e termos essa visão da santidade de Deus, de quem Deus de fato é. Olhar para o nosso Deus e enxergar nele uma santidade que é inalcançável para nós. Uma santidade que nos faz admirá-lo por quem Ele é. Eu quero dizer para os irmãos que a visão de Deus ali no trono, ele traz uma situação bem complicada para o profeta. Quando o profeta fala que ele viu Deus ali no trono, ele tem uma convicção pessoal de pecado. E quando a gente pensa que um Deus é santo, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus ele não compactua com o nosso pecado, de forma alguma. Deus não aceita pecado. Deus não comunga com pecado. E não há jeitinho com Deus. Eu sei que a gente vai muitas vezes olhar e falar assim, não, mas Deus me entende, me compreende. Claro que Ele entende e compreende, mas Ele não aceita os nossos pecados. Nós podemos olhar um relato lá em 2 Samuel 6, eu acho que alguns irmãos aqui conhecem, que está sendo carregada ali a Arca da Aliança, e aí a Arca da Aliança começa a escorregar, e aí um daqueles meninos em volta, cheio de boas intenções, ele vai encostar na Arca do Senhor. E o que acontece com ele? Cai morto. Peraí, mas Deus não poderia simplesmente falar, não, eu sei que ele foi cheio de boas intenções ali para a arca não cair no chão. Não, irmãos, não tem negociação com Deus, Deus é santo. E naquele momento a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Aquele menino, por mais cheio de boas intenções, ele queria evitar que a arca caísse no chão, mas ele não poderia tocar na arca. Deus falou que era somente ali o povo separado para aquele momento que poderia encostar e carregar a arca. E ele, cheio de boas intenções, encosta na arca. Na hora ele morre, cai morto. Esse é o Deus Santo. Esse é o nosso Deus. É um Deus que Ele nos entende? Claro que nos entende. Mas boas intenções, irmãos, não são suficientes para Deus. A santidade de Deus é tão alta que as nossas boas intenções não chegam até Ele. Por mais que Ele compreenda, porque Ele é um Deus pessoal, mas não é suficiente. Quando o profeta ele chega diante de Deus e ele observa um Deus santo no seu trono, a primeira coisa que ele tem, a primeira convicção que ele tem é: ai de mim. Ai de mim, estou perdido. Irmãos, essa reação não deveria ser a reação nossa todos os dias, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. É a gente olhar para Deus e falar: puxa Deus, ai de mim, que pecador que eu sou. Eu estou perdido.
E ele tem essa convicção profunda de pecado, do quão pecador ele é diante de um Deus tão santo. E ele fala assim: Deus, eu sou tão pecador, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que tem lábios impuros também. E ele se coloca diante de Deus e fala: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa convicção de pecado, irmãos, eles têm que estar sempre convictos, sempre com a gente. Ai de mim, que sou pecador. Estou diante de um Deus puro, santo. Um Deus que não negocia a sua santidade. Não havia outra resposta que o profeta pudesse dar. E aqui eu fico vendo, pela mídia, por aí, muitas pessoas que quando chegam diante de Deus querem exigir de Deus. Né? Não é que igual esses profetas modernos que talvez se tivesse uma visão de Deus e falar: Deus, o negócio é o seguinte, eu não aceito o exílio que está vindo aí daqui a pouco. Eu declaro que a gente vai ter vitória e que a gente não vai ser escravizado por outro povo. Que os babilônicos não vão invadir a nossa terra. Eu tomo posse dessa verdade. Muitos pregadores hoje têm feito isso. Porque eles não sabem, ou se sabem, agem de má fé, acerca da santidade de Deus. Acerca de quem Deus é e de quem nós somos. Nós precisamos nos colocar nos nossos lugares como pecadores, diante de um Deus que é santo. Um Deus que é santo, santo, santo. E ele não aceita, irmãos, de forma alguma, pecado. O profeta também fala de um povo pecador. O profeta fala que não somente ele é pecador e que ele está com medo, ele está perdido porque ele viu Deus. Mas ele fala que ele vive no meio de um povo pecador. Se recorda que nós lemos em 2 Crônicas que o reino prosperava? Que o reino ia bem, recebia pagamento de impostos dos reinos vizinhos, era respeitado. Mas se você olhar no capítulo 1, que foi exposto no passado, de Isaías, você vai ver que o culto deles era uma porcaria. Deus olha para o povo e fala assim: olha, tá vendo esse culto que você faz, essas festas que vocês fazem? Eu não gosto delas. Mas estava bem economicamente, estava tudo bem no reino. Mas Deus não aceitava a religiosidade falsa que aquele povo colocava diante de Deus. Então ele reconhece que ele vive no meio de um povo que é pecador assim como ele. Um povo que não tem a noção do Deus grandioso que Isaías está vendo. E essa mesma reação, irmãos, nós vamos lembrar lá no Novo Testamento. Você se recorda da cena que Pedro está pescando no barco? Eu falo que Pedro estava pecando, né? Também, né? Mas estava pescando no barco. E aí ele não pesca nada, aí Jesus aparece lá na areia e fala o quê? Pedro, né? Lança a rede de novo. Ele fala assim: olha, senhor, tu pescar uma noite inteira, não consigo não, mas na tua palavra eu vou lançar. Pedro lança a rede e pega cheio de peixes. O que Pedro fala para Jesus? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro, quando tem um encontro com Jesus, ele faz a mesma reação de Isaías, quando vê a glória de Deus. Muitos hoje querem ver a glória de Deus. Não sei se já ouviram, tem até algumas músicas, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Meus irmãos, se a gente chegar a ver de fato a glória de Deus, a gente não sobrevive. Porque Deus é santo e a sua glória é maravilhosa. Mas nós podemos enxergar Deus na sua plenitude da sua glória, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento vai nos dizer que Jesus é a imagem perfeita do nosso Deus. Depois que o profeta ele tem essa convicção pessoal de pecado, de quem é Deus, que isso falta para nós hoje, irmãos. Ter uma convicção de quem nós somos e de quem Deus é. Depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? E o profeta responde a única resposta que ele deveria dar: eis-me aqui, envia-me a mim. Que resposta você daria a Deus? Não caberia outra resposta para dar para um Deus que é soberano, que está no seu trono, que não seja: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quiser eu vou fazer. Ele reconhece que é pecador, ele se coloca à disposição de Deus, o próprio Deus faz uma pergunta, o próprio Senhor faz uma pergunta para ele: quem há de ir por nós? Aqui não há um diálogo, irmãos. Não há Deus, eu vou, mas eu tenho essa condição. Deus, eu vou fazer isso, mas eu quero aquilo. Não tem barganha com Deus. Quando Deus fala, Deus determina, Deus decreta,
cabe a nós, Senhor, eu estou aqui. Deus faz aquilo que lhe apraz, conforme seus próprios decretos. E o que Deus vai falar na sequência para o profeta, no versículo 9, ele vai nos dizer: vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Deus falou, profeta, você vai falar para esse povo aí, só que esse povo, primeiro, ele não vai te ouvir, ele não vai te ver, porque eu não vou deixar eles verem e ouvirem, porque eu vou fechar os olhos deles, eu vou fechar os ouvidos deles. Deus fala que a mensagem que o profeta vai levar não será ouvido pelo povo, porque Deus já havia decretado, determinado, que esse povo seria levado cativo por causa da desobediência dele. No capítulo 4, no versículo 13, uma página para trás, vai dizer que o meu povo será levado cativo. Deus vai apresentando e vai dizendo para o profeta que o próprio povo de Deus, Deus iria mandar esse povo cativo. Ele que vai levar esse povo cativo para outro país. Agora, irmãos, quando nós sabemos que vem o juízo de Deus sobre a vida desse povo, ele como profeta, ele faz uma pergunta que muitas vezes nós fazemos quando vem o juízo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, irmãos, bem claramente, há momentos em nossa vida que Deus envia o seu juízo para nós. E a pergunta que vem no coração do profeta é a mesma que vem muitas vezes no nosso coração. Senhor, até quando? Até quando eu vou falar e não vou ser ouvido? Até quando eu vou mostrar para esse povo que eles estão errados e eles não vão ver? Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou passar pela situação que eu estou passando? Deus, até quando eu vou passar por esse sofrimento? Deus, até quando vai prosseguir essa situação? Até quando? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. E o profeta, ele olha para Deus e ele pergunta para Deus, Deus, até quando? E olha a resposta de Deus. Versículo 11, então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja como ruínas e devastadas. Se o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos lugares abandonados. Deus está falando, até quando eu cumprir o que eu determinei, a minha vontade. Até quando vai acontecer isso? Até quando Deus determinar que isso aconteça. Até que Deus cumpra de acordo com os seus decretos. Até quando Deus traga purificação de pecados para aquele povo. Até quando o povo se arrependa e volta para o Senhor. Irmãos, é interessante que quando Isaías fala isso, tem essa visão de Deus, ainda não acontece exatamente na sequência o cativeiro babilônico. Ele vai acontecer 150 anos depois. 150 anos depois é que acontece. 154 anos depois, 154 anos, os profetas do Senhor, Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque, anunciam e avisam o povo que o juízo de Deus estava a caminho. Que Deus estava pronto para julgar o povo. O juízo de Deus muitas vezes vem sobre nós quando não abandonamos os nossos pecados, nosso coração dúbio diante do Senhor. Então Deus fala, até quando eu cumprir com o meu propósito? E aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que o juízo de Deus pode vir também sobre a nossa nação. Nós sabemos e nós vivemos, sabemos que é uma nação que se autodetermina cristã, mas que na prática não é. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Deus, será que... Algumas perguntas passam na nossa mente, não passam? Deus, será que vai vir o juízo do Senhor sobre nós? Será que vai acontecer um dia isso? Será que nós vamos virar um país de ruínas? Será que vai acontecer alguma coisa? E o que veio assim é que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que traga primeiro para a igreja dele, para nós, uma convicção real de pecado, de arrependimento genuíno em nosso coração. E também para a nossa nação. No versículo 13 ele vai dizer para nós, mas se ainda ficará a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco,
assim a santa semente será o seu toco. Deus fala para o profeta que ele vai arrasar com o povo. Deus vai acabar com aquele povo, vai acabar com aquela propensa prosperidade que o povo tinha, mas que ainda haverá um toco. E desse toco sairá a santa semente. E aqui muitos entendem que esse sairá a santa semente é o remanescente do povo que voltará depois do cativeiro, de onde virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando Deus traz o juízo sobre nós, sobre o povo dele, há ainda mensagem de esperança para nós. Há ainda nós olharmos e vermos que há esperança para esse povo. Um povo que recebe o juízo de Deus, mas um povo também que o profeta fala para eles que haverá esperança, haverá um toco, haverá um rebento. Algumas aplicações pessoais para nós, irmãos. Quem está no trono é o próprio Deus. Nunca perca isso de mente. Deus está no trono. Pode mudar governo, pode vir outro governo, pode continuar esse, pode acabar governo, pode o mundo acabar, tudo virar no que é aquilo. Deus está no seu trono. Tem uma visão grandiosa de Deus. Tem uma visão de um Deus santo, um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que enche e preenche toda essa terra com a sua glória. Tenha sempre em mente essa visão de Deus. Também, que quando nós estamos diante de Deus, não há outra ação nossa que não seja reconhecer a nossa miséria. Somos pecadores. Ai de mim, pecador. Deus perdoa pecados, como Deus fez com o profeta. Ah, que mensagem maravilhosa. Nós só estamos aqui hoje porque Deus perdoa pecados. E essa mensagem é grandiosa. Deus nos purifica dos nossos pecados. Mais um ponto importante, irmãos. Deus vai cumprir tudo o que Ele decretou na sua palavra. Mas mesmo no meio da devastação total, ainda assim haverá esperança para os seus eleitos. Mesmo assim, ainda de um toco seco, Deus pode fazer florescer uma semente santa novamente. Vamos orar, meus irmãos?